E há mais um conselho a cancelar o Carnaval, eu penso que é Torres Vedras, e quando Torres Vedras cancela o Carnaval, meus caros, está-se a passar qualquer coisa de histórico, porque não há memória de uma coisa destas, não é? O Carnaval sempre foi em fevereiro, sempre foi no inverno, no Brasil é no verão, já sabemos, nós aqui copiamos tudo, copiamos também as datas, e a nós calhas no inverno, aquelas mocinhas todas de biquíni, a tritar de frio, coitadinha, mas pronto, tem que fazer porque no Rio de Janeiro também é assim que fazem, não é? Só que lá é verão. E, epá, pronto, olha, é realmente grave o que está a passar e isto reporta-nos atrás, já estamos com 15 dias desta sucessão de tempestades, isto não é normal, realmente não é normal, mas o que também não é normal é as estradas partirem-se todas, estarem cheias as barragens e aguentarem até ao fim e só depois é que veio o martelo, é que abrem as comportas e veio o martelo, quando agora as populações até queriam começar a respirar de alívio porque a água já estava a baixar e de repente veio outra vez o martelo todo cá de cima. Se é para isto, meus caros, eu já disse e volto a repetir, se é para isto, se é isto que está a acontecer, porque eu não sei, mas é o que me parece, se é isto que está a acontecer, então não precisamos de barragens. Então é pior ter barragens do que não ter nada. Se é para mandarem esse martelo todo em cima das populações, se é para terem guardado a água toda para poderem vender a energia mais cara nos picos da hora de almoço, epá, se é para isso que me dizem, eu não quero acreditar, mas vou estudar e garanto-vos que vou estudar isto. Se é para isso, então não precisamos de barragens. Então é deixar o rio circular como antigamente e pronto, pá, porque pelo menos só faz um mal. É que assim são dois males. É o mal da cheia do rio normal e depois o segundo mal, que ainda é pior, que é o martelo de milhões e milhões de toneladas que aparece em cima das povoações. Em 10 minutos sobe a água meio metro, 1 metro, 2 metros. Não pode ser. Portugal brilha nas vendas de elétricos, mas começa a ser grave a rede para os carregar. Quer dizer que não há postos suficientes, não é? Nós somos mesmo um país ao contrário, meus caros. Enquanto em todo o mundo civilizado se registra um preocupante decréscimo no ritmo de crescimento, atenção ao que eu digo, o ritmo é de crescimento, mas pensava-se que seria um crescimento exponencial e afinal o crescimento é muito mais ligeiro e, portanto, as grandes marcas estão a ter grandes prejuízos porque o ritmo de vendas dos carros a pilhas, como dizem os tratores, eu não tenho nada contra os carros a pilhas, até gostava de ter um para experimentar, mas, digamos, o ritmo de crescimento que se pensava que seria afinal é outro. A assíndota da curva é muito menos inclinada e, portanto, estão-se a vender cada vez mais, é verdade, mas não ao ritmo que uma BMW, que uma Mercedes, que uma Audi pensavam. E, portanto, as coisas que eram para terminar já, os motores térmicos que eram para terminar já em 2025, agora já a União Europeia já percebeu que não pode ser. Tem que ser só lá para 2030 ou 2035 e vai-se empurrando para a frente porque realmente não há mercado suficiente para se acabar já com os carros a motor de combustão interna, que mesmo assim ainda são a maioria no mundo. De qualquer maneira, nós fazemos ao contrário. Portanto, há esse decréscimo no ritmo de crescimento das vendas de elétricos, mas nós aqui em Portugal é ao contrário. O povo desata a comprar cada vez mais elétricos, apesar de neste momento, estudos feitos, nas autoestradas já ser mais caro carregar um carro elétrico do que meter diesel, já fica mais caro. Bom, em casa ainda não, mas quando tem que se fazer viagens não se pode carregar em casa, não é? Tem que se carregar fora de casa. E para além disso, agora não há postos de carga suficientes para a demanda, para a procura. Portanto, agora temos outro problema. Lembram-se o que tem acontecido nos últimos anos, em agosto, não é? Aquelas filas para o Algarve, naquelas áreas de serviço onde tem 100, 200, 300 Teslas, carros elétricos à espera. Bom, eu penso que no próximo ano vai ser uma fila só, mas vai estar parada e é desde Lisboa até o Algarve. Eu espero que não, mas realmente com o crescimento de carros elétricos e sem haver postos suficientes para eles carregarem, meus caros, milagres não há. SNS sem melhoras no ano passado. Menos consultas e cirurgias, ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro, mais utentes sem médico e esperas ainda maiores. É este o relatório, meus caros. A terapêutica administrada pelo Governo não está a surtir efeito. Bom, meus caros, e a resposta é simples e a conclusão é ainda mais simples. O que é que esperavam? Com mais 2 milhões de imigrantes, ou se calhar 3, ninguém sabe, a usufruírem do SNS, que é de borla, e cada vez mais médicos, ou melhor, e cada vez menos médicos a prestar serviço, cada vez mais médicos a irem para o privado, que era o que eu queria dizer, portanto, cada vez mais no privado, mas cada vez menos no público, o que é que esperavam?
Olha, coloquem a inteligência artificial a tratar os doentes e vão ter uma agradável surpresa, porque eu quero só aqui levantar, eu ando a estudar isso, quero levantar aqui só uma ponta do véu, que é o seguinte: eu pensava que a primeira profissão a sofrer com a inteligência artificial que seriam os professores. Pensava eu e sempre pensei isso. Mas agora acho que são os médicos. Já começa em todo o mundo, mesmo em clínicas, os doentes a serem vistos pela inteligência artificial, que compara o caso de cada doente com milhões de outros que tem na sua base de dados e que sabe o que é que correu bem e o que é que correu mal. Imaginem um computador superpotente a receber milhões de dados com a doença do doente que tem à sua frente, para ser comparado. Acham que ele vai errar? Não vai errar. Ele sabe o que é que os doentes tomaram que correu mal e sabe qual foi a terapia que aconteceu e que correu bem. Portanto, meus caros, cuidado médicos que vocês se calhar ainda vão antes dos professores. Cuidado. Chove há dias e os alertas continuam, o rio atmosférico está por trás de mau tempo e essa conversa toda. Agora vem o rio atmosférico, isto nunca mais acaba. O que eu digo é isto. Hoje, no dia de hoje, não foi a chuva que hoje caiu, que não foi assim tanta, que fez aumentar o caudal em meio metro, como estavam a dizer ainda há pouco na televisão, em meio metro em pouco tempo, em meia hora. 10 minutos, não, perdão, foi 10 minutos. Aumentou o caudal não sei onde, em 10 minutos aumentou meio metro. Não foi que a chuva caiu, porque a chuva caiu durante o dia todo. Hoje foi mesmo um daqueles casos em que não choveu assim muito, mas choveu durante o dia todo. E disseram que a barragem de Costuma, como disse há pouco, está a libertar mais de 7.000 metros cúbicos por segundo. A da Aguieira também esteve a libertar até ontem e, como vimos há pouco, está com 70 e poucos por cento, nem chega a 75% da sua capacidade máxima. Portanto, não está em risco. Porque é que estão a libertar milhares de toneladas, milhares de metros cúbicos por segundo? Porquê? Se elas não estão cheias e bastante longe disso. Essa pergunta tem que ser respondida. Uma triste notícia na minha terra, um despiste do trator em Ceia e deu a morte do condutor, que ainda por cima era meu vizinho, eu morei ali no prédio mesmo ao lado desta quinta, morei lá 17 anos, para as minhas contas. Estes acidentes não terminam todos os anos no interior. Há sempre um trator que se vira, mas não é um, são 15 e 16. No final do ano é que se fazem as contas. Há sempre alguém que morre num poço porque desce e fica tonto e fica lá, isso é o metano. Há sempre famílias que ficam muito doentes ou morrem porque deixam a braseira toda a noite a trabalhar, e isso é o monóxido de carbono, porque não há oxigênio suficiente e, portanto, o dióxido de carbono, que devia ser CO2, não havendo oxigênio suficiente, faz uma difração e fica em moléculas de CO. CO é monóxido de carbono e isso causa a morte imediata ou quase imediata, é um veneno mortal. Portanto, há sempre estes 3 tipos de coisas no interior, as descidas ao poço, também há o envenenamento por miscas, mas isso felizmente agora está a ser cada vez mais raro. Mas as descidas ao poço e ficam lá, as braseiras e ficam lá, e os acidentes de trator, que as pessoas ficam debaixo do trator, isto é todos os anos e eu acho que isto não diminui. Pelo contrário, acho que aumenta. Paz à sua alma, ainda por cima era meu vizinho. Olha, é uma desgraça, é uma tristeza. Falta de professores afetou mais de 158 mil alunos em janeiro. Por que será, meus caros? O problema é o mesmo que eu vos falei há pouco do SNS. O problema é exatamente o mesmo. Quer dizer, até há 5, 6 anos havia professores a mais. O Ministério queria pôr os professores todos a andar. Até chegou a pagar dezenas de milhares de euros há coisa de 15 anos. A quem tivesse mais de 55 anos e se quisesse reformar, recebia ali uns bons milhares. Eu conhecia alguns colegas meus que receberam bons milhares de euros para saírem do ensino e ficavam à espera da reforma. Agora, não há professores que cheguem. E porquê? O problema é o mesmo. Agora temos mais 2 milhões de imigrantes, meus caros. E muitos deles são crianças, talvez 50%, sei lá. Mas não sei se são 2 milhões. Provavelmente até podem ser 3, ninguém sabe, ninguém os conta, e é à balda, não é? Ninguém faz a mínima ideia quantos imigrantes há em Portugal neste precisamente. Mas a mínima, a começar na AIMA. Ninguém faz a mínima ideia. Até porque muitos foram-se embora. Outros não são legais, mas estão cá. Portanto, ninguém faz a mínima ideia. Bom, metade, provavelmente cerca de metade, serão crianças. Portanto, não há professores que cheguem. E nem há professores que consigam falar em afegão, ou lituano, ou
Então, não, que esses não vêm para cá, esses estão melhores que nós. Mas nepaleses e essas coisas todas são línguas diferentes. Um professor sabe falar português, francês, inglês, dá um jeito no espanhol, mas não sabe falar nepalês, nem indiano. Quem sabe falar muito bem indiano é o Costa, que diz que é indiano e tem um passaporte, mas nós não temos. Nós não somos indianos, nem temos um passaporte, como é que a gente vai dar aulas às crianças que são indianas? É muito difícil. Portanto, é isso. Pensem porque é isto mesmo. Não há pessoas que cheguem, nem que saibam falar essas línguas. Como é que querem resolver o problema? Não sei. Lá está. Inteligência artificial. A inteligência artificial fala indiano, fala nepalês, fala até com o Costa. Que fala inteligência artificial, porque eu com ele não falo. Entretanto, a União Europeia vota para que os imigrantes ilegais sejam deportados para países seguros. Seguros? Ia pá! Esta palavra está a martelar muito esta semana. Seguros, safa. Já chega de seguro. Perceberam? Já chega de seguro. Vai tocar-nos a nós recebermos, se calhar, mais uns milhares, umas dezenas de milhares, umas centenas de milhares de expulsos, de imigrantes expulsos da Europa. E olhem que esta notícia vocês não veem em Portugal. É de onde? Ela é da Al Jazeera. Mas em Portugal vocês não veem isto. É uma notícia que tem 2 horas. Ok? Cá está. A União Europeia vota para fazer com que os imigrantes vão para terceiros países seguros. Safa. E uma mulher inglesa foi morta a tiro pelo pai depois de uma discussão sobre o Donald Trump. É incrível, é absolutamente incrível o que está a passar com esta fanatização, com esta demonização do Donald Trump, não só em Portugal, como em toda a parte, não é? Vejam ao que chega o fanatismo que esta gente importa da comunistação social dos nossos países e deles, não é? Deixem o homem em paz, deixem o Trump em paz. Perguntem aos imigrantes portugueses na Venezuela se estão melhores ou pior do que estavam antigamente. Que era essa pergunta que eu queria fazer à nossa deputada do Partido Comunista, se fosse ela ou outro, mas infelizmente não apareceu. Isso que eu queria perguntar, porque nós temos aqui relatos dos imigrantes e todos eles dizem, ainda não está como devia ser, mas já está muito melhor. Olha, pelo menos já há produtos nas prateleiras de supermercados, porque em dezembro não havia nada. Era prateleiras vazias, aquilo tinha chegado ao fim, parecia o governo do Sócrates em Portugal, não é? Se essa troika não entrasse tão cedo, não havia dinheiro para pagar nem sequer aos professores e aos funcionários públicos no final do mês. Pois foi exatamente o que aconteceu na Venezuela. Pelo menos agora já há comida nas prateleiras, já não há aquele clima de insegurança, de pânico, de famílias que têm crianças, que querem lhes dar de comer, até têm dinheiro, mas o dinheiro não vale nada na Venezuela. E não é só isso, é que não há produtos para se comprarem. Agora já está muito melhor. Eu pergunto, as tropas americanas que estão na Venezuela tomaram conta daquilo, de assalto, como fizeram as tropas russas na Chechênia, por exemplo, ou na Geórgia, ou na Síria? Não. Não houve nenhuma invasão americana na Venezuela. O governo é o Trump que está a governar, ou é algum dos homens dele? Não. É a vice-presidente que lá estava antes. Então, tudo quanto nos disseram que ia acontecer e que o Trump ia fazer, ia dar cabo daquilo tudo, era o demónio em forma de gente, nada disso aconteceu. Continua a vice-presidente a governar. O Trump não tem lá tropas na Venezuela. Tudo quanto nos diz a comunistação social, quase tudo, é falso. E aqui está a prova. Ok? A Ministra da Administração Interna acabou de se demitir. Não sei se sabem, mas se calhar até se saberão aqui por este. Foi há coisa de 15 minutos. Demitiu-se e quem vai tratar, quem vai ficar com o seu pelouro, por assim dizer, com o seu dossiê, é o próprio Luís Monteverde, como ele chama, Montenegro, Primeiro-Ministro. Já foi tarde, cá para nós que ninguém nos ouve, já foi tarde. Falta da saúde. Estados Unidos apreendem 10 toneladas de cocaína na Colômbia. Vejam bem este jornalixo. Sim, bem este jornalixo. Apreendeu 10 toneladas de cocaína na Colômbia. Mas isso não interessa nada. O que interessa é que eles usaram uma foto da Força Aérea Portuguesa, meus caros. Eles têm que dizer mal do Trump de alguma forma. Como o Trump faz serviço, apreendeu 10 toneladas. Imaginam o que é que são 10 toneladas de cocaína? 10 toneladas de cocaína vale tanto como, se calhar, metade de Portugal, ou metade dos terrenos de Portugal, à vontade. Só nesta captura. 10 toneladas. São 10 mil quilos. Cada grama é uma fortuna. São 10 mil quilos. Bom, então, lá está. A SIC Notícias, não é? E com toda a sua esquerdeirice a dizer, está bem, apanharam 10 toneladas, pronto, ok. Mas a fotografia é falsa, a fotografia da Força Aérea Portuguesa.
Chama-se palhaçada, não é? Isto chama-se palhaçada. Apreenderam droga ou não apreenderam? Foi o que eu pergunto. Isto é o que interessa. Se apreenderam ou se não. Se é verdade ou se é mentira. Porque se for mentira realmente é uma palhaçada. Mas não. Eles não dizem que não apreenderam. Eles dizem que apreenderam. Só que a fotografia é que está mal. Mas olha, meus caros, tirar fotos desde drones, que esta é uma fotografia aérea, não é? Portanto, a nossa marinha não podia cá estar em cima um fuzileiro cá em cima a 30 metros de altura a tirar fotografias. Não é um drone, não é? Tem que ser um drone. Bom, o que eu vos digo é que tirar fotos das apreensões é para o show-off. O que interessa é se a droga foi ou não foi apreendida, ok? E neste caso foi. Portanto, mais uma vez, o jornalismo apalhaçado. E um homem de 23 anos é suspeito de integrar um grupo que tentava extorquir empresários, mas querem saber o pior. Isto é a Polícia Judiciária que diz. Mas querem saber o pior. Quem se recusasse a pagar recebia mensagens intimidantes e chegava mesmo a ser agredido. Aí o desgraçado do vigarista, do bandido, do criminoso, PJ detém homem procurado na Índia, por extorsão, ameaças e ofensas à integridade física. Era um indiano, não era um português, era um indiano. Como é que esta gente, como é que a Polícia Judiciária... Bem, não foi a Polícia Judiciária de certeza, foi o Observador. O Observador vai correr mal, vão pagar uma multa, não pode dizer que é indiano, só pode dizer que é português. Então, mas ele era indiano, não interessa, até pode ser belga, tem que dizer que é português, porque já sabemos, o Presidente da Política Judiciária está farto de nos ensinar que não há crimes cometidos por estrangeiros em Portugal. Portanto, temos que depreender que todos os crimes que são cometidos em Portugal é por portugueses. Se não é por estrangeiros, é por portugueses. E, portanto, não pode ser indiano. A não ser que tenha dupla nacionalidade. Epá, espera lá. E se tiver dupla nacionalidade, até pode ser um que eu cá sei. Eu espero que o seu Presidente da Política Judiciária não venha agora dizer que a sua polícia publica fake news, antes de mais. Portanto, espero que ele não venha dizer isto. Está lá escrito, procurado na Índia. E certo, era um português de gema. Mas espera lá, a Índia, ora, procurado... Será que é o Costa? E aqui está outra vez. Gangster indiano preso em Sintra por segurança imposta a empresários. Um homem de 23 anos, tido pela Polícia Judiciária, arrisca 25, não diz o quê, mas deve ser anos, de cadeia na Índia. Porque se eu cá em Portugal, nem sequer é julgado a tempo, vai prescrever, não é? Na Índia talvez. Ora, esta notícia não ajuda a esclarecer, esta segunda, não ajuda a esclarecer a pergunta que eu fiz anteriormente. Mas diz e afirma que é um gangster indiano. Ora, se é um gangster indiano, começa a fazer sentido. Será que é o tal? É gangster e é indiano? Epá. Ai, Costa. A vida Costa. E por aqui ficamos, meus caros. Um grande abraço. Obrigado por terem estiveram aqui comigo. E prometo que vou seguir esse estudo sobre o enchimento das barragens ou a sua descarga, a pluviosidade e saber se realmente é mesmo necessário que aquelas populações recebam estes martelos, como lhes chamo, martelos de milhões de toneladas de água por segundo. Vamos ver se nós conseguimos descobrir se o que está a ser feito está bem ou está mal. Eu não estou a criticar porque não tenho ainda fundamentos, mas acreditem que até ao final da semana vou-vos dizer se realmente se fez bem às populações ou se fez mal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.